Olá, gente, bom dia. Sejam bem-vindas. Olá para quem está vendo a gravação também. Tudo bem? Oi, gente, vão chegando aí. Bem-vindas. Oi, Adri, oi, Lilian, Fernanda, Mari. Vão chegando aí, gente, para uma live bem bacana. Vamos lá? Oi, Cami. Oi, Eli. Vão chegando. Oi, Raíssa. Que bom que vocês estão aí almoçando comigo nessa sexta-feira, finalzão de fevereiro. Gente do céu, que rápido que tá passando, né? Oi, gente. Oi, Cris. Mércia Cristina Jordão, minha querida. Beijo. Oi, Cami Castilho, tudo bom? Minhas gatas rainhas do alto amor, chegando. Vamos lá, gente. Vamos lá que essa live... Ups, deixa eu deixar assim que é melhor. Que essa live tá bem bacana. Vamos lá? Como é que vocês estão por aí? Olha, eu coloquei esse título, né? Tá pesado demais para você se relacionar? Anda duro de se relacionar? Eu quero dizer que nessa live eu vou falar de duas situações, tá? Primeiro, se você está num relacionamento, está se sentindo insatisfeita, está sentindo que está pesado para você, que é muita coisa, que você faz demais, esse é um ponto. E se você anda indisponível para se relacionar, se faz um tempão que você não consegue entrar num relacionamento, essa live também é para você, porque pode ter aí a segunda camada de alguma coisa, né? Eu tenho falado bastante dessa segunda camada pra gente sair do óbvio e cavar um pouco mais, porque é isso, né, gente? A gente, muitas vezes, o próprio ego e essas coisas todas que a gente vê na internet, nos cursos, na vida, né? Essa fórmula mágica que eu tanto falo contra ela, né? Ah, não, é isso aqui, pega e aquilo. Então, eu acho que a gente tem que ir um pouco mais, sabe? A gente tem que se esforçar para cavar um pouco mais, porque senão as transformações ficam rasas, né? A gente faz a mudança, não é nem transformação, a gente faz aquela mudança ali, sabe? Tira uma coisinha daqui, põe ali e daqui a pouco repete mesmo, porque o núcleo do problema, né? O núcleo da treta, aonde que tá a dor, aonde que a alma tá pedindo trabalho, muitas vezes não é alcançado. Então, é um pouco sobre isso que eu vou falar com vocês. Essa semana eu coloquei muito conteúdo sobre isso nos stories. Queria dizer para vocês também que eu vou colocar uma meta aí para 2023, né? Fazer algumas mentorias, levantar algumas bandeiras. Eu vou explorar isso bastante nos stories. Por isso que eu tô pedindo para vocês irem para os stories sempre, e sempre que eu colocar lá alguma coisinha para votar, algum foguinho, alguma coisinha daquelas, é para vocês participarem também, porque isso ajuda bastante. Vocês sabem como é que é o Instagram, né, gente? Então a gente tem que jogar juntas aí, né? Pra gente fazendo esse conteúdo chegar em mais pessoas. Vocês viram que eu chamei de mini mentoria online, né? Dei algum exercício, fiz alguma coisa, porque eu também quero trazer o conteúdo, quero levantar a poeira, né? Mas depois a gente tem que fazer o que com isso tudo, né? Como eu digo, não adianta a gente virar uma mulher que só faz levantamento de traumas, levantamento de tretas, né? Então coloca lá na tabela Excel todos os problemas que ela tem e daí, né? Tem gente que acaba se viciando nisso. Levanta problema e fica falando, nossa, mas eu tenho esse trauma, nossa, mas eu tenho esse problema, nossa, mas eu tenho esse padrão negativo. Tá, e daí? O que você vai fazer com isso? Esse é o ponto do desenvolvimento pessoal, né? Senão a gente vira uma levantadora de tretas, mas nunca se transforma, nunca faz as nossas revoluções. E o que eu quero, né, com o meu conteúdo, com o meu trabalho, apoiar vocês, né, a acharem os seus próprios caminhos. Eu ofereço um monte de coisa e vocês pegam o que serve para vocês, apoiar o caminho de vocês, para vocês fazerem as suas revoluções, para vocês poderem achar no meio desse conteúdo todo o que sirva para vocês e vocês fazerem os seus processos, né? Essa é a ideia, né? A ideia do trabalho. Eu tô longe, muito longe de dar a fórmula mágica, mas eu gosto muito de dar possibilidades de compartilhar com vocês os estudos que eu faço, compartilhar com vocês coisas que acontecem nos meus atendimentos de terapeuta, na minha vida, né, na minha estrada, coisas que eu vivi.
Eu sou uma mulher que viveu bastante esse rolo aí de se relacionar mal e até chegar em relacionamentos saudáveis. Então eu conheço essa estrada, gente. Conheço essa estrada, ó. Suei nessa estrada já, né? E tô em processo ainda. Mas a ideia é essa, tá? A ideia é que vocês peguem essas coisas todas que eu vou oferecer aqui e façam a alquimia de vocês, porque ela é intransferível, né? Ela é totalmente pessoal. Vamos lá. Como sempre, sejam muito bem-vindas, então, todas vocês que estão aí. Vamos lá, tá muito pesado para se relacionar. Quando o relacionamento, quando está muito pesado para a gente se relacionar, é porque tem um desequilíbrio, porque alguém está fazendo demais e alguém está fazendo de menos. E quem está achando que está pesado, possivelmente está fazendo demais. E eu quero mostrar as armadilhas que a gente cai, sabe? Porque às vezes a gente fala, pois é assim e tal, mas ó, saca só. Vamos começar por aqui. Eu sempre gosto de dar uma introdução, porque eu acho que ela importa também para contextualizar. Vamos lembrar que geralmente, né, no geral, as mulheres se sentem mais estressadas nos relacionamentos, são as mulheres que são mais insatisfeitas nos relacionamentos, elas que mais reclamam, elas que mais procuram terapia, elas que mais procuram novas formas para melhorar o relacionamento. Em geral, o masculino, os homens meio que se acomodam, meio que vão levando, né? E as insatisfeitas, as reclamadeiras, somos nós, as mulheres. Por que isso, né? A gente tem que pensar assim, será que a gente tem essa fama, né? E é verdade, eu vejo nos meus próprios relacionamentos do passado, eu era a insatisfeita, né? E quero mostrar como é interessante a gente fazer esse pensamento. Mas por quê? Primeiro que a gente tem que lembrar que a gente está vindo, né? A gente está carregando em nós ainda uma ancestralidade e um largo rastro aí de muita dependência, de muita submissão. Então, quem andou nessas últimas gerações fazendo movimentos revolucionários, tentando sair dessas prisões, dessas relações que maltratam tanto a mulher, fomos nós, né? Porque nós fomos as prejudicadas pelo patriarcado. Aliás, nós somos as prejudicadas pela sociedade patriarcal. É em cima da gente que cai todo esse peso da repressão, da submissão, da dependência. Então, é lógico que vem por aí, né? Mas eu quero dizer para vocês também que como tá impregnado em nós, tá? Que no nosso sistema, na nossa alma, em nós, tá impregnado essa guerreira, essa mulher que quer se livrar dessas amarras. Opa, gente, também está impregnado em nós o quê? Um sistema, né? Um jeito de ser, né? De que a feminina, né? A mulher é a que cultiva mais, é a que cuida mais da família, até pela própria maternidade, né? A mulher, quando tem um filho, é ela que tem que cuidar daquele filho, é ela que tem que amamentar, é ela que tem que carregar o filho na barriga. Não tem negociação com o masculino nessa área. Não tem um homem que possa carregar o neném da barriga e que possa amamentar esse neném no peito, né? Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Eu gosto de trazer essas coisas da história do mundo, da história das mulheres, porque vai fazendo um pouco mais de sentido. Então, a gente tem duas coisas no nosso sistema que se chocam, que é essa fome de revolução, porque a gente sofreu demais, mais ainda uma culpa e uma coisa ainda que a sociedade patriarcal vive jogando na nossa cara, vive colocando cada vez mais, que é a mulher que é a responsável. Olha isso, gente. A sociedade patriarcal coloca em todos os lugares, né? E nós mesmas gostamos um pouco de falar sobre isso, que a responsabilidade de manter o campo emocional, a felicidade das famílias é muito mais das mulheres do que dos homens. Será que dá para concordar com isso, gente? Será que a responsabilidade de manter a felicidade familiar, de manter a paz, a alegria do lar, será que essa responsabilidade é nossa? Será que a gente tomou essa responsabilidade como nossa para a gente obedecer
o consenso geral? Será que não é muito interessante para o patriarcado colocar essa responsabilidade em nós? O que será que cansa mais? Que responsabilidade que será que cansa mais? A responsabilidade de lidar com o externo ou a responsabilidade da felicidade das pessoas, da paz, da alegria de uma família, de um casal, de uma família? Vão segurando aí as coisas que eu tô colocando, tá? E essa responsabilidade emocional que as pessoas adoram dizer que isso é coisa do feminino, isso é coisa do ser humano. Responsabilidade emocional, cultivo de relacionamento, estabilidade, gerenciamento de emoções na família, cuidado com os filhos, com o lar, com o bem-estar da família, é coisa de humano, não é coisa de mulher. Essa é a minha opinião. Eu acho que tem alguns cuidados específicos com a criança, tem algumas coisas que talvez a mulher goste mais, o homem, depende da família também, tá? Mas assim, eu acho que o único lugar onde a gente realmente tem um consenso é na maternidade, é no gestar uma vida, em parir e nesse começo de cuidado da vida. Aí tudo bem, aí não tem negociação mesmo, né? É com a gente, é com as mulheres. Mas e o resto, gente? E a gente ficou muito confusa com essa responsabilidade que vem sendo cultivada de maneira muito interessante, né, pelo masculino, porque a gente saiu pra rua, a gente traz dinheiro para casa, a gente tá trabalhando com o nosso yang no front, em tudo que é front. A maioria das famílias, aliás, se você for estudar, se você for olhar o censo do Brasil, enfim, mais da metade das famílias brasileiras são mantidas por mulheres. Muitas vezes por mães solteiras ou mães solo, mulheres separadas, enfim. Não quero entrar tanto nesse lugar, vocês já sabem, a gente pode um dia falar sobre isso. Mas é interessante porque, então a gente agarrou a responsabilidade de ter que também estar no front com o nosso yang e ninguém tirou da gente a responsabilidade de manter o campo emocional dos relacionamentos e das famílias em alta. Vocês estão começando a entender por que pesa para as mulheres? Por que o relacionamento é pesadíssimo para as mulheres? Sabe, gente, que eu tava preparando a live hoje e eu tava lembrando de um ditado, de uma expressão popular que ainda existe, menos, né? Mas ainda existe, que é a viúva alegre. Vocês devem ter escutado já esse termo. Nossa, viúva alegre. Vocês já imaginaram como as avós, as mães, as avós aí de vocês, que tinham casamentos com um peso enorme em cima dessas mulheres, né? Com falta de liberdade e tudo. Você já imaginou que delícia que era para elas ficar viúva? Que a viúva ficava alegre? E por que muitas mulheres, quando se separam, ficam super alegres, se renovam, fazem revoluções, ficam mais gatas, tal? Porque o peso que elas estavam carregando era enorme, era destruidor. Mas vamos voltar, vamos lá. Eu tô cutucando vocês, né, gente? Tô aí fazendo, como é que fala? Balançando a jaula aí pra ver. É lógico, né, gente? De novo, né? Tô falando aqui. Vocês sabem, nem toda relação é assim, mas é uma coisa bem geral, é uma coisa que acontece com muita gente, tá? Isso aí, gente. Vão me dando coração. Vão dando coração aí, porque daí a live sobe, tá? Manda uns corações aí pra mim. Eu peço, tá? Eu peço a colaboração de vocês, porque eu acho que a colaboração é feminina e o meu conteúdo é colaborativo, né? Eu espero que ele seja, eu sei que ele é, e eu espero que ele seja cada vez mais. Então, assim, eu acho bem legal. Quando eu peço coração, eu peço para vocês colocarem lá os coraçõezinhos e votarem nos meus stories. E eu acho que vocês fazem isso de uma maneira linda e muito amorosa, tá? Então, eu só agradeço. Então, manda coração aí na live pra mim, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos para as armadilhas, tá? Agora eu vou discorrer aqui sobre algumas coisas que eu coloquei que eu acho que são tendências muito perigosas
e que eu acho que nós, mulheres independentes, modernas, falo por mim também, tá? Eu sou uma mulher independente, sou uma mulher moderna, sou uma mulher cheia do meu yang, sei fazer as coisas, vou pra cima, mas caí que nem uma pata em muitas dessas tendências perigosas que eu vou falar pra vocês. E me arrebentei, e os relacionamentos eram pesadíssimos pra mim no passado, né? E eu perdi a energia que eu precisava para minha vida, para os meus processos, porque eu ficava arrebentada por causa dessas coisas. Então vamos lá, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar algumas tendências para ampliar para vocês. Eu quero que vocês pensem nelas. Você não precisa estar encaixadinha totalmente, mas cada vez que eu trago uma fala dessas, pode ser que dê alguma ideia para vocês, tá? Que amplie para vocês, que abra, né? Tire esse véu óbvio e vá na segunda camada, porque eu tô falando de coisas não tão óbvias. Vamos lá, vamos juntas. Quero falar primeiro, isso aí também, olha aí, ó. Ô, Fran, tirou foto, vou fazer pose, vai lá, tira. Ai, gente, vocês são demais. Olha o que a Merlin Rupental falou, e com esse peso todo a libido fica sufocada, sem dúvida, porque a gente não pode esquecer uma coisa, gente, libido não é energia sexual só, libido é energia vital, é energia de vida. Aliás, essa foi a grande treta entre Jung e Freud, né? Eu concordo totalmente com o Jung, libido é energia vital, e dentro disso está o sexo. Você imagina como a nossa libido fica arrebentada por essas armadilhas que eu vou falar agora, e daí a gente não consegue nem viver, quanto mais transar, quanto mais ter tesão, né? Então, eu vou falar de sexo também. Segurem aí. A primeira coisa que eu queria dizer, que eu queria falar com você que tem essa tendência a ser durona demais, yang demais, fazedora demais, aquela mulher que toma frente, né? Que acha que porque ela já sabe fazer, porque ela é independente financeiramente, porque ela tá lá, né? Ela implica, inclusive, olha as características, ela implica, inclusive, com mulheres que não são tão independentes, ela implica com o feminino mais lento, com mulheres que, às vezes, estão mais cuidando dos filhos e não foram para o mercado de trabalho. Essa característica aqui, essa tendência aqui, eu acho que ela é muito perigosa, porque essa mulher durona demais, que dá as coordenadas no relacionamento, que vai com tudo, que acha que porque ela faz demais, porque ela sabe fazer, aliás, porque ela sabe fazer, ela gosta de se, entre aspas, exibir fazendo, ela gosta de colocar lá a coisa, a meta, ir pra cima, tal. Ela acaba, muitas vezes, atraindo homens que não são tão fazedores, né? Porque, puxa vida, alguém tem que equilibrar ali nesses radicalismos, e isso também não é interessante, porque é um radical equilibrando o outro radical que tá para baixo, também não dá. Mas o que acontece com essa mulher? Ela não sabe sentir. Ela não aprendeu a sentir, ela não tem espaço para o sentir, ela só tem espaço para o fazer. Ela é uma fazedora louca, nata, alucinada, desde pequenininha, um trator. Conhecem? Conhecem? Eu conheço. E o que acontece? As emoções dessa mulher não têm espaço no relacionamento. E essa mulher vai ficando como, gente? Quando as emoções não têm espaço no relacionamento, de tanto que você faz, você acha que está controlando, inclusive, aí tem, o que eu sempre quero mostrar é o que tem por trás. Por trás disso tem o medo do sentir e tem uma obsessão pelo controle. Essa mulher que faz demais, ela quer controlar tudo, então ela sente que fazendo as coisas no relacionamento, né, ela vai controlar, né, essas emoções dela e do outro também. Ela não consegue reconhecer. Então, quando as emoções vêm, porque isso aqui é muito importante, não é porque você é uma mulher que sabe fazer as coisas e sente muito pouco que você não sente. Aliás, que você pensa que sente pouco, né, porque você está sempre travando nas suas emoções, não quer dizer que você consegue controlar ou fazer o teu sentir parar. Muito pelo contrário, como diz a Adri aí, ela explode, né? Você não consegue parar sentimento, nem teu nem de ninguém, né? Você não consegue controlar sentimento. Você vai sentir as coisas da revelia do teu ego.
né? E o que acontece com essa mulher que só faz e não dá esse espaço nos relacionamentos para sentir? Ela, duas opções, ou ela explode, vive tendo ataques de ódio, brigando muito, ou ela vive em pânico. Pânico, gente. Você sabe que essas crises de pânico, inclusive, eu ouso dizer isso, né? Esses burnouts, crise de pânico, a gente chama de tanta coisa, esse desespero, né, que a psique fica tentando mostrar, né, com esses sintomas, porque quando ela começa a sentir as coisas e vê que não pode mais bloquear, né, que esse fazer não tá mais dando certo e que vai acontecer isso, porque vai acontecer isso, né? Ninguém consegue passar uma vida inteira, né, só fazendo e no controle, entra em pânico, surta, pira tudo, né? E muitas vezes o relacionamento vai por água abaixo, muitas vezes a pessoa fica doente mesmo, né? Então, por que se relacionar é tão difícil para essa mulher? Porque ela não se relaciona, ela comanda. Porque ela não tem um par, ela tem um soldado do lado dela que ela acha que ela tem que comandar tudo. Ela não vive uma parceria amorosa, ela vive uma missão, que nem um soldado. Cansa, arrebenta, fica pesado demais. Essa outra tendência perigosa aqui, gente, essa aqui tem uns disfarcezinhos um pouco relacionado com aquilo que eu falei no começo da live, que ficou um pouco para mulher, né? Ficou um pouco combinado na sociedade patriarcal, que é a mulher que alegra a casa, é a mulher que faz esse campo emocional ficar cultivado, né? Então, as mulheres, essa aqui é outra tendência, as mulheres no relacionamento sentem que elas precisam que a relação fique sempre incrível, que elas estão sempre tendo ideias para fazer. É aquela mulher, gente, olha só, é aquela mulher que tá sempre assim, tentando inventar moda na família, no relacionamento, sabe? Ela fica puxando o cara para fazer coisas, ela fica inventando viagens, ela quer mudar a casa, ela quer comprar coisas, ela quer ir no show, ela quer se divertir, ela quer fazer um jantar. Ela não para de tentar ser, como diz a minha ex-terapeuta, a recreadora dos jogos da relação, né? E muitas vezes para a família inteira. Então é aquela mulher que trabalha muitas vezes, que tem a vida dela e que ela chega em casa, em vez de ela ter um ninho, em vez de ela ter um lugar de troca, em vez de ela ter um ambiente seguro, ela se torna a inventadora de moda, né? Ela fica puxando o marido para ser feliz, ela acha, olha o que eu vou falar aqui, gente, isso aí é um disfarce bem sofisticado. No fundo, essa mulher pegou para ela a responsabilidade da felicidade do marido ou do namorado. Ela acha que ela, como feminina, como mulher, esse feminino falso que o patriarcado enfiou goela abaixo da gente, ela acha que é ela que tem que cheer up, como a gente fala em inglês, né? Alegrar, emocionar, trazer a felicidade para esse cara. Então, assim, ela se coloca um pouco de lado, disfarçadamente também, e ela fica nesse controle, nesse front, né? Tentando achar formas para esse cara ficar feliz ao lado dela, para esse cara não abandoná-la, para esse cara dizer que ela é incrível, para esse cara dizer, nossa, ela é a rainha do lar, da família. Tô falando essas coisas, mas, gente, parece coisa das antigas, mas não é. Não é, né? E o que acontece com essa mulher que vira, segundo a minha terapeuta, né, que eu tive, a recreadora do relacionamento? Eu gosto dessa expressão que ela usava, né? Essa recreadora faz o quê, gente? Essa recreadora fica exausta. Porque, primeiro, ela não está de forma nenhuma cuidando dela, ela está colocando toda a energia nos outros para ver se as pessoas ficam alegres, porque assim, ó, a responsabilidade dela é deixar todo mundo calmo na família. Ó o controle de novo. Ela acha que daí o marido fica feliz, os filhos ficam felizes, o namorado fica feliz, a casa tá feliz, todo mundo tá feliz. Aí ela se joga depois para trás, assim, né?
Ufa, missão cumprida. E ela? E tu, gata? E você? Aí vem a metade da vida, né, gente? Lembra da metade da vida que eu sempre falo para vocês? 35 mais 40. Não vai perdoar. Eu quero dizer uma coisa para vocês bem séria sobre esse disfarce aqui, sobre essa tendência perigosa aqui de pesar nos relacionamentos. Essa mulher que tem a mania de ficar entretendo o parceiro, né, e pegando para si a responsabilidade da felicidade dele, essa mulher fica sem energia para ela. Ela fica sem energias para os processos profundos que ela tem que fazer. Ela está desgastada, ela está exausta, ela está meio morta. É aquela mulher que está meio morta por dentro, mas que quando o cara aparece, quando o marido aparece, quando o parceiro aparece, ela automaticamente ela se monta no robozinho da alegria para colocar o cara para cima, para ter a sensação que a relação está salva. Nos processos com as minhas clientes, né, na terapia, a gente fala muito disso quando a pessoa sai de relacionamentos assim, quando ela não consegue transformar, né? E às vezes o relacionamento acaba, porque às vezes é passível de transformação também, mas às vezes não. E quando elas saem dos relacionamentos, elas começam a fazer tanta coisa na vida, né? Elas começam a dizer, gente, eu tô com... Elas se espantam como elas estão com energia. E por quê? Porque esse disfarce aí, essa loucura dessa tendência perigosa que as mulheres se tornam nos relacionamentos de serem as que entretêm tudo, né? É um ralo. A energia vai pro ralo, porque você não tem o poder de entreter. Aliás, de entreter tem, mas não de fazer o outro feliz. Pode durar ali, né? Durar ali umas horas, aquela felicidadezinha boba, né, de ficar tentando pôr todo mundo para cima, tentando salvar a pátria, não alimenta nem o outro, porque você não pode alimentar o outro, não é você que alimenta o outro, então você não alimenta o outro, porque não é teu papel, e você tira o teu alimento, a tua energia de você mesmo, né? Então, de novo, você fica com pouca libido, você fica com pouca energia vital, né? E muitas vezes ou você adoece, ou você se entristece, ou você perde o tesão, você não quer mais fazer sexo, você não quer mais trabalhar. Outra coisa que eu acho que é bem interessante de sacar, teu trabalho começa a ir pro ralo. É tão comum mulheres que são essas que entretêm, né? Que são as recreadoras aí, como a gente está falando, que colocam energia demais, elas começam a ver que o trabalho começa meio que miar, fica perdendo cliente, fica sem energia, às vezes a saúde fica diferente, não tem mais energia para, sei lá, fazer exercício, aí começa a achar que o corpo não tá legal, começa a comer demais, porque ela tem que compensar esse sacrifício, esse peso de se relacionar em outras coisas. Vão sacando, gente, vão sacando. Eu tô falando essas coisas, o exercício que eu coloquei nos stories e ainda está, vocês podem dar um print ainda, que até hoje à noite vai ficar nos stories, né? 24 horas, é aquele exercício do que você faz, do que você aguenta depois do cruzamento. E eu gosto de falar, peguem as situações e transformem em aspecto. É isso que eu tô fazendo aqui. Eu tô falando de uma situação e tô transformando em aspecto. O teu aspecto de controladora, o teu aspecto de colocar a felicidade como responsabilidade. É interessante tirar das situações, tirar da ação e trazer pro aspecto, porque é no aspecto que você tem que trabalhar na terapia, no teu processo de autoconhecimento, sozinha ou na terapia, tá? É por isso que esse exercício é interessante, tá? Ele tá lá nos stories. Podem ir lá e façam o print, gente, porque eu não vou salvar, tá? Então... eu acho que faz parte aí do processo vocês serem responsáveis pelas coisas. Então, vão lá dar print, tá bom? Outra coisa, falando de sexo, vamos falar de sexo. Por que às vezes é pesado se relacionar sexualmente? Tem os dois lados, né? Quantas e quantas mulheres que sentem que é excessivo a demanda sexual do parceiro? É excessivo para ela. Ela não queria transar tantas vezes. Ela não queria, ela não tem vontade, mas ela cede
pelo medo de não satisfazer esse parceiro, pelo medo desse parceiro procurar sexo fora do relacionamento, pelo medo de ela não estar cumprindo o papel de mulher que tem que transar quando o cara tá ali, senão ele vai procurar outra. Conhecem essa história, gente? Essa história é tão, ela é tão cruel com a gente. Tem que pensar que se você tá com uma sobrecarga sexual, se tá pesado para você, se você não quer ter o tanto de sexo que você tem no teu relacionamento, isso é uma violência, é um autoabuso. Pode ser que você esteja sendo abusada pelo teu parceiro também, mas o importante aqui, o que eu quero falar aqui, é que você está se autorizando a esse abuso. Por medo do quê? De não cumprir o papel feminino que também enfiaram goela abaixo da gente. Esse tal medo que se você não fizer, ele vai fazer com outra. Ai, gente, isso é tão cruel, isso é tão antigo e tão contemporâneo ainda, isso está tão presente ainda nas nossas vidas, né? E se esse homem com o qual você convive precisa de tanto sexo que te violenta, o que será que está acontecendo aí, né? O que será que está em excesso? Às vezes você pode ir cavando, perguntando pelo que está em falta. O que está em falta nesse relacionamento que precisa de tanto sexo? Acho que essas são perguntas bem interessantes, né? Olha a ameaça que a Renata está falando. O marido dela diz que depois não diga que eu não avisei. Olha que ameaça, né? Isso é uma violência, isso é uma ameaça. Isso precisa de conversa, isso precisa de limite. Isso precisa de uma solução, né? E quem é que dá a solução para isso? Quem está sendo violentada, quem está sendo abusada. Você, né? E também tem o contrário, né? O cara que não procura a mulher sexualmente, o cara que não quer muito sexo e ela acha que a culpa é dela. Ai, gente. E daí essa mulher faz macaquices, se exibe, acha que ela não tá boa o suficiente, acha que ela tá gorda, que ela tá magra, que ela tá isso, que ela tá aquilo. Ela tira, né? Ela acha que a culpa por o cara não estar querendo muito sexo é toda dela, e aí ela tem que o desvalor, né, que ela sente que é dela, e em vez dela conversar, ou em vez de, sei lá, ir para uma outra coisa, porque também tem medo do que o cara vai falar, ela fica fazendo essas macaquices, né? Tô falando de macaquices porque eu nem sei qual palavra usar aqui, gente. Às vezes se exibe, às vezes força uma barra, às vezes compra demais, se oferece o tempo inteiro pro sexo, pro cara, leva um afastamento e vai se matando por dentro, né? Porque às vezes ela finge que tá tudo bem, que imagina, tal, tudo bem, né? Mas assim, também é uma violência, né? Então, também é um autoabuso, né? Então, eu acho que a gente tem que cuidar sempre quando a coisa estiver radical, né? Quando estiver muito no excesso, nem precisa falar, né? Quando estiver no excesso e quando estiver com falta, né, gente? Tem alguma coisa aí que não tá legal. E eu quis trazer essa parte sexual porque eu acho que ainda somos tão devedoras nesse mundo, né? Ainda somos tão, pela nossa própria emancipação, né? Da história da mulher, porque a mulher hoje deve, pode, precisa, e que bom que a gente está explorando os nossos prazeres sexuais, que bom que a gente pode transar com quem a gente quer, que bom que a gente pode fazer tantas coisas que não nos eram permitidas antes, mas ainda é uma grande confusão a responsabilidade da manutenção sexual nas relações estar nas nossas costas, para mais ou para menos. A mulher não quer, ou ela quer demais, enfim, tudo isso que eu falei agora. Não é nossa responsabilidade que a vida sexual do relacionamento tá boa ou tá ruim. É a responsabilidade do casal. Né? Então, se você tá carregando esse peso, repensa. Né? Repensa.
conversa, repensa, faz terapia. Se não der para conversar, faz terapia e tenta de alguma outra forma abrir algum outro tipo de conversa. Se não der para falar na linha reta, como eu disse, assim, né? Mas, e gente, e se não der, vamos embora. E se não der, vamos embora. Última tendência perigosa aqui, como eu tô chamando, para vocês é a mulher que é tão controladora, que quer mandar em tudo, que acha que sabe fazer melhor do que todo mundo. E olha isso aqui, gente, principalmente em relacionamentos longos, o que acontece? A mulher vira mãe do namorado ou do marido. Ela vira a mami pentelha, a mami mandona, a mãe do marido. Ela controla tanto esse cara que em algumas vezes o cara desiste. Alguns caras que não têm uma energia tão forte, eles em vez de brigar, eles se entregam. E eles também, pelas histórias deles, pelas características deles, eles estão procurando um colinho, eles estão loucos para que alguém mande na vida deles, porque eles não têm energia o suficiente para ir para frente. Aliás, esse match é muito bom, né? Da controladora, da mandona, para arranjar um cara bem que fica lá, né? Olhando e demandando dela. E aí a mulher vira mãe do marido. E às vezes ela tem filhos, inclusive, né? E isso cansa demais, né? Porque ninguém merece um homem que vira nosso filho. Ou ninguém merece se tornar mãe do marido, as duas coisas, né? E é aquela que dá, que diz o que ele tem que fazer, que dá o conselho, que dá as ordens, que monitora. O cara tenta sair da linha, ela tá monitorando, ela tá em cima, ela não deixa fazer. Não, ele não sabe cuidar das coisas, é o que tem que fazer, ou ele tem que... Gente, é um estresse, isso pesa nas costas. Isso é um horror. Primeiro que é um horror você virar mãe do teu companheiro, e segundo que é um horror você gastar o teu tempo, a tua alegria, as tuas possibilidades monitorando a vida alheia, e o relacionamento pesa toneladas nas tuas costas. Fica horrível de se relacionar, né? E como está dizendo o Ângela aqui, né? E como vocês já conhecem, inclusive é uma coisa meio clichê, mas por que será que vocês não dão bola então, né, para isso? Que a mulher que vira mãe do marido perde o tesão. Ela perde o tesão pelo marido e o marido, principalmente, perde o tesão por ela. Porque ninguém quer transar com a mãe, né? A gente não transa com mãe. E mãe não transa com filho. E a gente tá falando da segunda camada. A gente tá falando da energia que tá rolando nesse campo. Né? Então, essa mulher que carrega tudo nas costas, que monitora tudo, vai acabar faltando esse tesão, né, no relacionamento. A admiração vai por água abaixo, principalmente de você também, porque você não admira um cara que você tem que mandar ele fazer tudo, né? E possivelmente o cara não admira alguém que é um carrasco em cima dele o dia inteiro. Então, gente, eu quis trazer essas situações que eu acho que são situações muito comuns por aí, e que muitas vezes a gente acha que a vida é assim mesmo, mas isso é normal. Não é normal. Não é normal um relacionamento pesar toneladas. Não é normal um relacionamento sugar a tua energia. Não é normal você fazer tudo, ser responsável por todo o campo emocional e energético do relacionamento. Não é normal. Então eu acho que a primeira coisa que eu queria deixar, depois dessas coisas que eu falei da live, pra gente normalizar a parceria nas coisas, nas responsabilidades, nos relacionamentos, né? E para fechar, como eu sempre gosto de fechar com algum tipo de caminho que eu mesma fiz, né? E que eu acho interessante vocês fazerem, eu acho que a primeira coisa é isso que a gente está fazendo aqui na live, é tomar consciência que não é normal isso. Tomar consciência das ciladas que você caiu, né? Desse padrão que você cai. Por isso que aquele exercício que está nos stories, repito, o exercício está nos stories até hoje à noite, depois faça um print porque vai sair,
tá? Daquelas 3 perguntas, façam no papel, não faz na cabeça, gente, porque fazer correndinho ali enquanto tá olhando o Instagram, isso aí não é processo de autoconhecimento, tá? Isso aí não é. Isso aí você vai ficar com 1000 filtros, o ego não vai deixar você ir fundo. Pega aquilo e faz o exercício com calma, tá? No papel. Coloca essas situações, eu sou a que faz isso, eu sou a que faz aquilo, né? Como eu tô propondo lá no exercício, e depois lá na última pergunta, transforma o que é isso. Isso é controle, isso é medo, isso é raiva, isso é falta de confiança, isso é crença da minha família. Transforma as ações em aspectos, em emoção, em sentimento. O que você sente fazendo isso? Porque é ali que você vai trabalhar, tá? Então essa é a grande dica. Mapeia aí essas ciladas e transforma isso em situações, porque aí você vai entender, olha onde que eu quero chegar com esse exercício, com essa mini mentoria aí, né, gente? É só um caminho para ver se abre alguma coisa para vocês. Aonde eu quero que vocês cheguem é nos aspectos de vocês que estão pedindo trabalho de autoconhecimento. Eu quero que vocês consigam entender, nossa, é o meu controle, é o meu medo da solidão, a minha não valorização como mulher, como o meu medo do sexo, ou não sei, você pode chegar a tantas conclusões. É esse aspecto meu que está pedindo trabalho emocional, trabalho terapêutico, meu empenho, meu olhar. É esse aspecto meu que está pedindo socorro em mim, tá? Então é essa a intenção do exercício que está lá nos stories até hoje à noite. E daí pegar esse aspecto, gente, e trabalhar de verdade. Eu digo assim, né, como terapeuta também digo, trabalha isso na terapia. Trabalha isso na terapia. É muito melhor você parar de controlar o relacionamento, tirar um pouco de peso dos relacionamentos para você poder ter energia para poder fazer uma terapia. Vale muito mais a pena. Muitas vezes assim você pode transformar, né, o teu relacionamento e não precisa perder esse relacionamento, você não precisa sair do relacionamento. Muitas coisas são passíveis de transformação nos relacionamentos, sim, né? A gente não precisa desistir e sair correndo. A gente precisa trabalhar em nós as coisas. E uma outra coisa que eu acho bem importante é lidar com as consequências desse trabalho como adulta. Porque quando a gente começa, ai gente, é tão paradoxal, mas olha isso que eu vou falar. Quando a gente começa a trabalhar como adulta nos nossos aspectos que estão pedindo socorro, quando a gente começa a se respeitar e pensar em nós primeiro e priorizar a nossa saúde, tanto emocional quanto física como psíquica, quando a gente começa a fazer isso, a gente vai desagradar. E a gente vai perder pessoas, a gente vai perder jeitos de viver que pareciam que eram a única forma de viver, mas não são. Pode crer que não são. Se você, escuta bem isso que eu vou falar, gente, do fundo do coração agora. Se você começar a se respeitar, se você começar a fazer o teu trabalho interno, de se cuidar, de dar limites, de tirar esse peso que não é teu das costas, e pessoas começarem a ir embora, e pessoas começarem a ameaçar você, que se você não voltar para aquele lugar, não vai dar certo, enfim, escolha você. Esse é o preço a pagar. Escolha você. E quando você se escolher, eu diria que vão ter 2 opções. Ou essa pessoa realmente vai embora, e isso é muito bom, ou essa pessoa também pode começar a pensar e pode começar a se movimentar e pode começar a fazer o trabalho que ele precisa, né? As transformações que ele precisa, e o relacionamento pode se reequilibrar. Mas não passem uma vida com esse medo de perder pessoas ou de desagradar pessoas, porque esse autoabuso, essa autoviolência, esse autodesrespeito, ele não vai deixar barato, não vai, você não vai conseguir calar o teu próprio ser pedindo socorro, não dá. É por isso que acontece tudo que a gente sabe que acontece com a gente quando a gente não aguenta mais uma coisa, estoura em algum lugar, né?
E quando a gente começa a fazer essa verificação que eu tô falando, pensar sobre isso, ir mais fundo nisso, confiem também que nesse processo, que nesse trabalho que você começa a fazer na terapia, nos cursos, aqui com esse tipo de conteúdo que eu ofereço ou que outras pessoas oferecem e que bate, que você sente que é bacana para você, as respostas vão vindo no caminho, sabe? Essas novas possibilidades de caminho, elas vão aparecendo pra gente. O começo dá muito medo, mas pode seguir no processo, que o processo vai se abrindo. Não tem erro, gente. Não tem investimento mais seguro do que o investimento em você mesmo, né? Na tua saúde, no teu respeito, em tudo que a gente falou aqui na live. E para finalizar também, eu queria falar que se você está muito indisponível para se relacionar, se você não está vivendo hoje tudo isso que eu falei na live, mas se você não está conseguindo se relacionar, né? Se nunca dá certo, se você não anda nos relacionamentos, essa indisponibilidade às vezes é uma proteção do teu próprio ser para você não entrar de novo no papel dessas que eu contei, da recreadora, da que leva tudo, da que faz macaquice, da responsável pela felicidade. Então, o que acontece, gente? A alma esperta, ela vai falar assim, eu não vou deixar ela se relacionar, porque eu não vou deixar ela passar por tudo aquilo de novo, então eu vou deixar ela sem relacionamento. Aí ela vai ter que trabalhar nela, ela vai ter que ir para terapia, ela vai ter que buscar o que está acontecendo que eu não consigo me relacionar. Talvez ela encontre que ela não consegue se relacionar porque é pesado demais se relacionar do jeito que ela sempre fez. Então ela vai ter que tirar os pezinhos, começar a fazer a limpeza dela, aí o relacionamento vem para ela poder viver uma coisa bacana. Então pense nisso também, tá bom? Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu vou deixar essa live gravada porque eu acho que é muito importante esse conteúdo. Gostaria muito que vocês colocassem nos comentários o que bateu para vocês, o que atravessou bacana, o que vocês estão levando disso. E queria também que vocês me contassem se foi bacana fazer essa mini mentoria nos stories. E na semana toda que eu fiquei falando de relacionamentos, a gente conversou bastante sobre isso. Eu acho que é uma das queixas, é a queixa número 1, né, das mulheres com as quais eu trabalho, se relacionar. E sem dúvida, se relacionar é a tarefa mais difícil da vida, com certeza. E eu entendi porque quando eu estudei Jung, né, quando eu estudei a psicologia analítica, porque é se relacionando que a gente traz aspectos nossos, né, do inconsciente para o consciente, espelhando, projetando, e é difícil se relacionar com os outros porque a gente está se relacionando com aspectos nossos que precisam de trabalho e a gente às vezes não sabe, né? Sejam eles sombrios e complicados que a gente tem que integrar e trabalhar, sejam eles, né, aspectos muito potentes e muito incríveis sobre nós mesmas que a gente tem medo de se apossar. Então vale as duas coisas aí, né? Então eu vou sempre falar muito sobre relacionamento, mas principalmente sobre o relacionamento com nós mesmas, né? Que é esse autorrespeito, esse autoamor, que é a minha revolução, que vocês já sabem, é que vale. É assim que a gente atrai relacionamentos saudáveis, cuidando da gente. Obrigada pela companhia, um beijo grande e comentem aí para eu sacar qual o ponto aí que mais bateu em vocês, tá bom? Um beijo, gente, até semana que vem. Bom final de semana, tá? Obrigada!